Ora, muito viva para toda a gente. Posso dizer boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende da hora que nós estejamos a sintonizar a lição. Queria que todos nós pudéssemos estar no Espírito de Deus, ouvindo e meditando naquilo que a nossa lição tem para nós esta semana. Estou com o Macedo mais uma vez, é um privilégio ter o Macedo comigo. Macedo, como é que tem estado esta semana para ti? Graças a Deus, tudo bem. Até aqui temos que, enfim, dar graças a Deus, porque dentro enfim, das limitações normais da nossa vida diária, tem muitas razões para louvar a Deus. Graças a Deus. Temos saúde, Nós, temos... nós esta semana temos o privilégio de debater um tema gerido em tempos difíceis. Ora, os tempos nunca foram fáceis, mas agora ainda Exatamente, estão a ser mais difíceis, não claro. E o mundo cada vez é? é pior, não é? Como sabemos. Cada vez está pior. E nós vamos ver isso na lição de sexta-feira, que realmente as coisas vão ser muito, muito difíceis. Mas vamos primeiro à parte de sábado, eh, em que Ele, temos este verso áureo que nos leva logo a perceber o interesse da lição, não é? pois, Oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Temos aqui duas situações espetaculares. Uma que Deus nos livra e outra que nós vamos glorificar o nome de Deus. Esta é uma perspectiva muito boa para a nossa existência claro, de vida, não? claro. E oferecer a Deus sacrifícios de louvor, ou louvarmos a Deus, não é? Isto é enfim, é uma questão linguística, porque louvar a Deus não é sacrifício, é um privilégio, não é? É uma bênção, é uma Exato. alegria. Portanto, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Todos nós, com certeza, já passamos por momentos difíceis, todos nós, eu, portanto, inclusivamente, e pedimos ajuda de Deus e Deus ajudou-nos, Deus livrou-nos e, portanto, temos muitas razões para o glorificar. E a lição aqui na parte introdutória fala exatamente daquilo que já referimos no início. Não é? Por vezes o nosso mundo parece estar a ficar descontrolado. São guerras, derramamento de sangue, crime, imoralidade, desastres naturais, pandemias, incerteza económica, corrupção política e assim, muitas outras coisas. Há um forte impulso para os indivíduos e para as famílias pensarem primeiro na sua sobrevivência. Como realmente vivemos num mundo mau, num mundo difícil, num mundo do salve-se quem puder, né? Cada um por si, portanto, temos a tendência de sermos individualistas, egoístas, pensarmos só em nós, não é? Portanto, e a lição, iremos ver isso mais adiante, fala-nos exatamente que devemos pensar primeiro em Deus, pensar também nos outros, tal como enfim, né, em nós, na sustento, no nosso próprio sustento e da nossa família, né? Mas iremos ver isso mais adiante. Mas aqui o importante nós, que nós temos que analisar, neste contexto da labuta da vida, realmente é que cada vez está a ser mais difícil, porque hoje em dia as despesas, o fator de cada vez o consumo provocar grandes desvios aos nossos orçamentos pessoais, o nós não termos ordenados muitas vezes compatíveis para a sociedade em que estamos a viver, a situação que os nossos filhos também nos criam, de muitas vezes quererem acompanhar os colegas e nós não termos capacidades para estarmos ao mesmo nível e termos princípios de vida completamente diferentes, fazem com que cada um de nós, muitas vezes, tenha uma angústia maior em virtude desta luta constante. Mas há uma questão que na lição, quando passamos para domingo, nós percebemos que temos aqui um portão muito bom em que se o abrirmos, realmente temos aqui um privilégio, que é pôr Deus em primeiro lugar. E colocando Deus em primeiro lugar, nós temos aqui inclusive exemplos que são relatados em crónicas do que é que aconteceu ao povo de Deus quando o pôs em primeiro lugar e a Esta fidelidade que história, Deus colocou. claro, esta história é referida aqui no reinado de Josafá, portanto, o bom rei Josafá no reino de Uhum. Judá, o reino do sul. Como sabemos, nessa altura Israel já se tinha dividido em dois reinos, o reino do norte com a capital em Samaria e o reino do sul com a capital em Jerusalém.
Josafá foi previdente, foi prudente, ele tinha-se preparado, ele tinha fortificado as cidades, ele tinha, enfim, feito tudo aquilo que estava ao seu alcance. Mas, entretanto, foi ameaçado por um exército muito maior, um enorme exército. Ele sentia que não tinha capacidade para resistir àquele exército. E então fez aquilo que nós devemos fazer numa crise, é ir a Deus. E foi o que ele fez. Ele decretou um jejum, portanto, o povo, portanto, ele e todo o povo pediram a ajuda de Deus, oraram, jejuaram, e a resposta de Deus foi realmente espetacular. A resposta foi espetacular. Ele era um exército em número, portanto, enfim, bastante numeroso, portanto, eles não tinham capacidade para resistir, mas Deus interveio e eles praticamente não fizeram nada. Eles nem sequer. É interessante, e a única coisa que ele pediu foi para que o coro viesse cantar. E então o coro louvou a Deus, o coro cantava, e foi assim que eles enfrentaram o inimigo, e o próprio Deus interveio, e o exército inimigo foi desbaratado porque eles destruíam-se uns aos outros. Eles, quando chegaram ao teatro de guerra, já estava toda a guerra acabada, já estavam todos mortos, portanto, eles a única coisa que foram buscar os despojos, e não é? demoraram Por assim dizer. Colher os despojos. Exatamente. Portanto, é daquelas situações que nós, se pensarmos nas nossas dificuldades e se colocarmos Deus em primeiro lugar e nos colocarmos verdadeiramente com fé no colo ou no regaço de Deus, nós também vamos ver os obstáculos todos a serem ultrapassados. E vamos ter o privilégio de ver o poder de Deus na nossa vida. Ainda ontem nós, quando estivemos na igreja à tarde e vimos aqueles testemunhos que foram dados por aquelas mulheres que foram autênticas heroínas nos pontos particulares que cada um teve, elas ao colocarem as suas vidas na mão de Deus, as coisas foram acontecendo e nós às vezes ficamos já milagres, mas é o poder de Deus. Exatamente, é o poder de Deus na nossa vida. E quase inultrapassáveis, não é? Portanto, exatamente. Foi este o caso. Portanto, há aqui realmente grandes lições para nós. Isto não significa que agora vamos cruzar os braços, sabemos que não devemos fazer isso e agora deixamos que Deus faça tudo, não é? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser prudentes, temos que ser previdentes, temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas quando os obstáculos são maiores do que as nossas capacidades, Deus intervém, como aconteceu aqui, e eles acabaram por não fazer nada. A única coisa que fizeram foi cantar e louvar a Deus, porque Deus interveio e fez tudo sozinho. Portanto, mas eles já tinham feito a parte anterior, né? A parte deles, a parte que lhes cabia. E realmente a vitória foi retumbante. Foi realmente uma coisa extraordinária. Isto é uma grande lição para nós, não é? Exato. Ao contrário, temos também exemplos que são do contrário. O caso de Davi, um homem de Deus, e também teve grandes experiências com Deus, mas houve uma altura que fraquejou e pensou que contando o exército e contando a força que ele tinha, que era o suficiente. E quando nós pensamos assim, normalmente acontece a desgraça. Exatamente, porque aqui é interessante, porque ele deixou de olhar para Deus. E Davi é um exemplo, né? Para todos nós. Ele falhou como ser humano, é assim como nós falhamos, né? Mas arrependia-se sinceramente das suas falhas, dos seus pecados, e entregava-se novamente a Deus. E aqui ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para a sua própria capacidade e poder. Então decidiu fazer um recenseamento, contar os soldados que tinha, para, enfim, para se glorificar, né? Eu tenho um grande exército. Ao fim e ao cabo, eu tenho, graças ao meu trabalho e graças aos meus esforços, eu realmente tenho um grande exército, um exército organizado. Portanto, ele pecou aqui. Pecou porquê? Porque desviou os olhos de Deus e passou a concentrar-se nos seus recursos. Mas ele acabou por compreender que os seus recursos eram falíveis, como os nossos recursos também são, não é? E havia um outro exemplo que aqui a lição também cita, o exemplo de Jonatas e do seu escudeiro, que o Jonatas até era o melhor amigo de Davi, tinha sido o melhor amigo de Davi, e é uma história extraordinária, né? Uma ação exatamente que faz lembrar as grandes ações dos comandos. Isto foi realmente uma ação de comandos. Portanto, Jonatas, apenas dois, Jonatas e o seu escudeiro, decidiram atacar uma guarnição de filisteus. Mas há um pormenor. Eles E decidiram atacar. Um penhasco, era exato, lá no alto do penhasco, tinham que subir o penhasco e, miraculosamente, com a ajuda de Deus, porque eles sozinhos não o conseguiam, foi realmente um grande ato de fé.
eles conseguiram vencer aquela guarnição de filisteus. Mas ele só avançou quando, portanto, ele pediu a Deus o sinal, e o sinal era, se eles mandassem avançar, era o sinal que ele iria avançar, e ele só fez aquilo que estava na perspectiva da intimidade que ele tinha com Deus, Claro, e da resposta que ia ser dada. Ele não pôs, eu independentemente daquilo que os outros disserem, eu avanço. Não, ele só avançou em função daquilo que ele tinha combinado com Deus. Se Deus dissesse para subir, eles iam dizer para subir e ele iria. E, portanto, claro. iria estar plenamente nas mãos de Deus. Claro. Não é? E foi isso que ele fez, né? Pediu um sinal a Deus e Deus deu-lhe o sinal. E é isso que nós devemos fazer em tudo na nossa Deus vida. estava com... e lhe ia dar a vitória como acabou por dar, né? Foi realmente uma coisa extraordinária. Apenas dois homens a lutar contra uma guarnição de filisteus. E venceram. E mesmo num sítio, enfim, difícil, de acesso difícil, né? Porque tiveram que subir a penha, né? Para lá chegar, né? Portanto, ora, Davi esqueceu-se disto. Davi esqueceu-se exatamente de pôr a sua confiança em Deus. O que nós tiramos destas duas situações... olhar situações... para si, para as suas capacidades. Claro. O que tiramos destas duas situações, quer do Josafá, quer de Davi e do Jonathan, há aqui um ponto em comum. É fazer a vontade de Deus, estarmos intimamente ligados à vontade de Deus, percebermos os sinais que Deus nos dá, termos esta relação intensa para ter a percepção do que é que Deus nos quer ou quer que a gente faça. Isto é de extrema importância, porque viver só à margem, viver só com um simples conhecimento de Deus, nós não vamos perceber as ações de Deus para connosco e a voz de Deus. Nós só vamos entender a voz de Deus se tivermos intimidade com Deus. Claro, claro. E não devemos, portanto, enfim, é errado confiar nas nossas capacidades ou nas capacidades, ou nas capacidades, enfim, das autoridades. E a lição diz aqui, é muito tentador confiar no poder do governo, ou nas nossas contas bancárias, nas nossas capacidades. Porém, em cada crise mencionada na Bíblia, quando o povo confiou em Deus, ele honrou a sua confiança e proveu-lhes o necessário. E deu-lhes a vitória, portanto, em situações de crise, né? Portanto, todos nós conhecemos bem aquela frase da Bíblia, aquele versículo da Bíblia que diz: maldito o homem confia no homem, não é? Portanto, isso não significa que agora vamos ser desconfiados e vamos começar a desconfiar uns dos outros. É evidente que devemos cultivar a confiança uns nos outros, mas será sempre uma confiança relativa, porque as pessoas falham e nós falhamos também. Tudo falha neste mundo, não? Tudo é falível. A confiança absoluta só devemos depositar em Deus. Porque Ele, sem dúvida, é o nosso auxiliador em todas as situações. Há uma situação que nós também podemos pensar, é que quando nós conhecemos a palavra de Deus e meditamos naquilo que Deus nos vai preparando para os últimos tempos, nós vamos, tal e qual como um GPS, nós vamos acreditando que o caminho é aquele. E, portanto, vamos meter-nos naquele caminho e não vamos seguir por outro caminho que é o caminho que alguém nos disse, que era aquilo ou aquilo outro, ou enfim. Nós seguimos o caminho que nós sabemos que Deus indicou para o seguirmos. E o caminho que Deus nos diz é exatamente a palavra e estarmos muito em oração e em jejum constante para estarmos sólidos na vontade de Deus. Claro, sem dúvida, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, só Deus realmente Deus é o nosso socorro, portanto, na angústia, como diz aquele famoso salmo, né? Socorro bem presente na angústia, né? Deus é a nossa rocha, o nosso rochedo, a nossa fortaleza. É nele que nós nos devemos refugiar, em todas as situações, sejam elas quais forem, né? Portanto, isso não significa, lá está, como dissemos no início, que agora vamos cruzar os braços, vamos sentar-nos e esperar que Deus faça tudo. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Isto é sempre uma parceria. É sempre uma sociedade, nós e Deus, Deus e nós, não é? Nós fazemos a nossa parte e Deus fará a dele, com toda a certeza, não é? E temos de ter também outro ponto muito importante. Nós não sabemos se amanhã estamos vivos. E ao não sabermos se amanhã estamos vivos, é hoje que temos de estar preparados. É hoje que temos de estar na boa relação. É hoje que nós temos de buscar a Deus sobre todas as coisas.
E muitas das vezes nós pensamos sempre que isto está assim difícil e tal, eu depois vou fazer uma reforma, eu vou pôr a minha vida mais direita, ou vou ler mais do Espírito de Profecia, vou orar mais, ou vou jejuar. Amanhã pode ser, ou hoje pode ser o último dia, ou amanhã pode não existir. Portanto, Claro. nós temos de estar constantemente na relação o mais alta possível com Deus. E Claro, essa relação mais alta possível com Deus é exatamente o caminho para a eternidade. claro, sem dúvida, é isso mesmo. E a lição reforça exatamente esse pensamento, não é? É? O que deveriam os cristãos adventistas do sétimo dia fazer em resposta, portanto, aos tempos difíceis? Agacharmos-nos? Assumindo portanto, um modo de sobrevivência? Não. De facto, o contrário é a verdade. Porque sabemos que o fim do mundo e a segunda vida de Cristo estão próximos, queremos usar todos os nossos bens para contarmos aos outros as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, não é? Portanto, nós temos esta comissão, a comissão de pregar o Evangelho. A Igreja existe exatamente, acima de tudo, também com esta função. Acima de tudo, esta é a principal função, a função de espalhar o Evangelho e de evangelizar o mundo. E nós, com as nossas capacidades, com os nossos talentos, com os nossos bens, devemos promover exatamente a pregação do Evangelho. Não é? Eu penso que esse é uma das nossas maiores falhas, porque estamos sempre a pensar muito em nós próprios. Eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho que orar, eu tenho que estar perto de Deus, mas às vezes nós poderíamos pensar, às vezes não, devíamos pensar sempre que, além do meu preparo, eu devia transmitir aos outros para se prepararem também. Devia dizer aos outros: olha, que o caminho é este, não é esse. Olha, que a salvação vem por aqui, não é por aí. Olha que o estudo da palavra de Deus não é dessa maneira, é desta. E, portanto, nós devíamos, pelo nosso conhecimento e pela experiência que nós vamos tendo no dia a dia e pelas bênçãos que vamos recebendo de Deus, nas vitórias que vamos tendo, porque nós não foi só Davi que teve vitórias e derrotas. Nós temos vitórias e derrotas também para contar ao nosso próximo e dizermos ao nosso próximo: olha, eu quando partilhei o caminho por aqui, tive uma vida assim. Quando eu falhei, tive uma vida assado. E, portanto, através do nosso exemplo, que nós somos cartas vivas para o nosso próximo, através do nosso exemplo, nós podemos orientar também aqueles que estão ao nosso lado Claro, e levá-los a Jesus, não é? claro, claro. Portanto, o maior sermão que podemos pregar, o maior estudo bíblico que podemos dar é exatamente o nosso exemplo, não é? Portanto, as nossas ações, a nossa postura, o nosso comportamento, não é? Isso acima de tudo, não é? E se amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, portanto, isso acontecerá não pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus. Portanto, o poder da transformação. Portanto, nós não nos devemos deixar absorver. É evidente que temos que tratar de assuntos, temos que resolver problemas, temos que gerir os nossos negócios, os nossos assuntos, trabalhar, portanto, sustentar a nossa família. Tudo isso é legítimo. Estudar, trabalhar, planear, tudo isso é legítimo. Mas não esquecer realmente o mais importante, que é a nossa preparação para a vinda de Cristo, não é? E levar outros também a essa preparação para que quando Cristo vier estejam, portanto, preparados e salvos. Portanto, somos desaconselhados a envolvermos-nos demasiado nos assuntos deste mundo, nas preocupações deste mundo. A lição de quarta-feira foca esse privilégio que é a prioridade. E nós sabemos que, até na condução dos nossos carros, nós não temos acidente quando respeitarmos a prioridade. É Se correto. chegamos a uma rotunda e pode ser uma confusão, se nós não respeitarmos as prioridades, podemos ter inclusive acidentes, mas se respeitarmos as prioridades, normalmente não há nunca acidentes. E na nossa vida espiritual, se nós respeitarmos a prioridade absoluta, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de pensar na nossa vida dependendo de Deus, não dependendo de nós próprios, nós provavelmente vamos ter sempre uma vida segura e nunca vamos ter acidentes. Os acidentes acontecem e na experiência que nós temos individual, e eu tenho isso por experiência, sempre que eu não dei prioridade a Deus, normalmente aconteceram situações que não foram boas. Claro, claro, Quando dei prioridade a Deus, as coisas foram sempre boas. claro. É verdade, e a história repete-se. Isso Yeah? aconteceu comigo, acontece com todos, não é?
quando nós deixamos de olhar a Deus e deixamos de dar a prioridade a Deus, portanto é evidente que surgem os problemas, não é? Surgem muitas vezes sofremos, enfim, desgostos e situações, enfim, danosas, gravosas até, porque queremos, enfim, viver a vida à nossa maneira, tomar as nossas decisões, cometemos erros, e depois, quando a situação está complicada, aí é que nos lembramos de Deus, não é? Portanto, mas mesmo assim, Deus na sua paciência, na sua misericórdia, mesmo assim, se nós formos sinceros no nosso pedido e no nosso apego a Deus, mesmo assim, Ele entra e tenta corrigir os erros que cometemos e ajudar-nos a sair das situações e das crises, não é? Ele realmente é um Deus paciente e maravilhoso. Portanto, Ele na sua misericórdia está sempre disponível. As suas misericórdias, como diz a Bíblia, nunca têm fim. São novas cada manhã, não é? Portanto, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, nós devemos ir a Ele e pedir que Ele nos guie e nos oriente. Porque muitas vezes, enfim, por não fazermos isto, é que sofremos as consequências E há, negativas dos e nossos há um erros. conselho de Paulo, em Filipenses 2:12, que é uma pérola que nós devíamos ter atenção, que diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também, muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Portanto, a nossa salvação devia ser operada por nós, no nosso dia a dia, com temor e tremor. E às vezes nós não temos nem temor, nem tememos perante as situações. Claro, claro, claro. É verdade, isso acontece muitas vezes. E a lição diz aqui também: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas a nossa tendência natural é pensar acima de tudo em primeiro lugar nas coisas que são da terra. Portanto, estamos aqui neste mundo, portanto, estamos envolvidos, rodeados pelas coisas deste mundo, as coisas visíveis deste mundo, mas nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que o mais importante não são as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis. Porque tudo aquilo Primeira que é de visível João, vai passar. Tudo aquilo que é visível exatamente. vai passar, não é? Até Yeah. este mundo, esta natureza, esta maravilhosa natureza que foi criada por Deus, portanto, e que nós vemos, tudo aquilo, portanto, as casas, os carros, a natureza, tudo aquilo que nos rodeia, tudo isto vai passar. Tudo isto será transformado. As obras deste mundo serão queimadas e até a natureza será transformada por Deus, não é? Claro. Portanto, as coisas visíveis são transitórias, são passageiras, enquanto que as invisíveis são eternas. Por isso a É, palavra de Deus nos aconselha a olhar para as coisas não desta terra, mas para as coisas celestiais, as coisas de exato. cima. Em 1 de João 2, 15 e 17, nós temos precisamente isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Ora, isto aqui é extremamente importante analisarmos este ponto. Porque se amarmos o mundo, o amor de Deus não está em nós. E há aqui outra situação que depois no versículo 16 também reforça. Porque tudo o que há no mundo, ou seja, as coisas que o mundo tem, são basicamente concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e isso não é do Pai. Portanto, isso não é de Deus, mas do mundo. E é isso que muitas vezes nós colocamos como importante. O Claro, mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo, a nossa vida real devia ser separada, embora vivamos no mundo, embora vivamos na terra, mas claro, não com os olhos postos nas coisas do mundo, mas postos nas coisas de Deus. claro, claro. Não nos devemos deixar absorver pelas coisas do mundo, não é? Que são passageiras, que são transitórias, não é? Portanto, isto não significa que nos vamos alhear do mundo. Não nos devemos alhear do mundo. Portanto, não devemos viver como os eremitas que se refugiavam, enfim, nos mosteiros ou nas cavernas. Portanto, nós vivemos no mundo e devemos influenciar positivamente o mundo que nos rodeia. Mas não nos devemos deixar absorver pelas coisas do mundo. Porque há coisas mais importantes. E o que é mais importante é exatamente o céu, a nossa preparação para o céu, as coisas celestiais. Portanto, devemos pensar acima de tudo nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Mas, enfim, somos seres humanos, falíveis, pecadores, e estamos continuamente sujeitos a esta atração quase irresistível das coisas que nos rodeiam, não é? Mas tudo isto é transitório. E mesmo não pensando nesta situação transitória destas coisas materiais que nos rodeiam, a nossa vida pode acabar repentinamente, não é? Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos.
quem estava... É que morremos, tudo isso acabou. Tudo isso Claro, passa. quem estava na Turquia e na Síria a semana passada, naquelas cidades, nunca imaginou que de um momento para o outro acontecesse aquilo. Iam perder tudo. Yeah? Iam perder tudo. Como nós vimos, não é? Portanto, nós, enfim, acompanhámos a situação e vimos todos ali, num minuto, 2 minutos, perderam tudo. Portanto, estas coisas do mundo, as coisas do mundo são transitórias. A riqueza, tudo aquilo que existe neste mundo. Portanto, e nós um dia teremos que prestar contas a Deus pela maneira como administramos essas coisas que nós possuímos. Como administramos o tempo, como administramos os nossos bens, como administramos os nossos talentos e capacidades. E tudo como administramos até os objetos que temos. Né? A casa, o carro, etc. Por aí fora. Né? E indo para a lição, para o fim da lição, nós temos de ter um cuidado substancial num ponto que é este. Nós, no fim do tempo, temos conhecimento através da palavra de Deus que as coisas vão ser extremamente difíceis para a nossa vida social. Nós não vamos ter capacidade de comprar e vender, nós não vamos ter capacidade de sobreviver como estamos a sobreviver agora. Agora ainda compramos e vendemos, ainda vamos ao supermercado, ainda temos pão, ainda temos leite, ainda temos coisas. Vão acontecer situações extremamente complicadas para nós cristãos e que nós temos de estar muito bem preparados, com um caráter muito firmado na vontade de Deus, porque senão vamos cair com facilidade. Claro, sem dúvida. Portanto, e temos que nos preparar para isso e mentalizar para isso, com a ajuda de Deus, porque sozinhos não conseguimos. Nós sabemos que nesses tempos difíceis Deus não nos desamparará. A Bíblia está cheia de promessas, não é? Mas temos de ter um caráter forte, temos de ter um caráter forte para suportar todas estas situações. Exatamente. Quem não tiver um caráter forte terá dificuldade em atravessar esta crise, não é? Portanto, daí a preparação do nosso caráter, portanto, para estas situações do presente, do dia a dia e estas situações futuras que serão complicadas, não é? Temos que preparar o nosso caráter para isso, não é? Embora nós saibamos que Deus não nos vai desamparar, não é? Não vamos, portanto, poderemos ser perseguidos, poderemos ter problemas, não podemos comprar nem vender, mas não é por causa disso que nós iremos, enfim, ser exterminados, não é? A nossa atitude nessa altura deve ser a atitude que Jonas teve. Ele teve que subir uma montanha e sozinho com o seu pajem. E sabia que lá em cima ele iria encontrar extremas dificuldades. Mas ele foi. Ele amparou-se na vontade de Deus e foi. Nós temos que ter esse caráter. Temos esse caráter de a vontade de Deus acima de todas as coisas. Vamos ter luta. Vamos ter obstáculos difíceis. Mas Deus vai nos dar a vitória. Portanto, Ele vai estar connosco. Agora, se nós tivermos dúvidas, caímos na primeira armadilha. Claro, sem dúvida. Isto é lógica, não é? Apesar destas dificuldades que iremos enfrentar no futuro, portanto, a vitória será nossa. A vitória é de Cristo, a vitória é de Deus, não é? Nós estamos do lado vitorioso, não é? Portanto, será uma situação transitória, não é? E a própria Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne te salvaria, não é? Portanto, e temos uma coisa boa. Não há razão para temer, para termos medo. Claro, e temos uma coisa boa porque Deus preparou-nos, Deus está-nos a preparar. Nós vamos ter no próximo trimestre uma situação que vai ser, portanto, o Apocalipse, portanto, acerca dos tempos finais, e nós vamos ter um preparo substancial. E já tivemos aqui há tempos as lições de Daniel, que nos prepararam para os tempos finais. E, portanto, nós estamos constantemente a ser preparados por Deus para sabermos que vamos chegar a um determinado ponto, que vamos ter dificuldades, e é através da nossa união com Deus, da nossa força, da nossa entrega, da nossa submissão à vontade de Deus, na preparo e na construção deste caráter, dependendo da vontade de Deus, acreditando piamente que Deus está connosco, que nós vamos pôr os nossos pés à luta. Porque se não fosse assim, a primeira coisa que nós teríamos era medos e fantasmas, porque se nós não tivermos fé, nós não vamos ter a confiança de que, andando com Deus, vamos ser vitoriosos. Vamos sofrer com certeza, vamos levar castigos, vamos ter dificuldades em comprar, em vender, em comer, em beber, vamos ter dificuldades, mas Deus vai nos dar o apoio, como deu ao povo de Israel, como deu no passado. Portanto, ninguém foi vencido
e abandonado por Deus quando esteve na luta com Deus. Claro, claro, claro. Ah, Mesmo, enfim, mesmo diante desses perigos do futuro que estão diante de nós, portanto, recordo-me agora, enfim, do Salmo 23, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, mal porque tu algum. estás comigo. Portanto, e o verdadeiro amor lança fora o medo, não é? Portanto, os filhos de Deus não terão medo. Portanto, porque eles sabem que estão, portanto, Deus está ao lado deles. Deus é o seu Deus, será o seu escudo e o seu protetor. Passaremos dificuldades, sem dúvida. Os tempos não serão fáceis. Portanto, mas há que confiar em Deus e não temer. Nós ainda estamos muito dependentes, no tempo de hoje, do dinheiro. E esse é o grande fantasma que nós vamos ter. E é essa libertação que nós temos que construir na nossa vida. É não estarmos dependentes do dinheiro, porque o dinheiro aprisiona qualquer ser humano à vida da terra. E nós não temos Deus, o nosso Deus não é Mamon, o nosso Deus é Deus verdadeiro. Porque se tivermos o dinheiro como Deus, estamos a adorar Mamon, não estamos a adorar Deus. E, portanto, nós temos que ter a certeza da plenitude que Deus vai estar connosco em todos os momentos difíceis da nossa vida. Claro. Percamos incluindo a vida. Podemos até perder a vida, mas vamos ganhar a eternidade. Portanto, nós temos que ter isso em conceito. Não é? Portanto, não vamos ter medo de enfrentar as dificuldades, como os apóstolos não tiveram. Os apóstolos não tiveram medo de enfrentar as dificuldades. Eles sabiam que podiam perder a vida, mas eles iam ganhar a eternidade. Qual era o problema? Exatamente. Claro. A vida aqui é transitória, portanto teremos uma vida sem fim no futuro, se formos fiéis a Deus, e é nessa esperança que nós resistimos a tudo isso com a ajuda de Deus, porque sabemos exatamente que a recompensa será, enfim, inexcedível, não é? Portanto, a recompensa que iremos ter. E tudo aquilo depois será uma situação que nós... Portanto, há uma passagem da Bíblia que diz que as dificuldades que nós passamos aqui nesta terra não são para comparar com a glória que iremos desfrutar no futuro, não é? Exato. Portanto, e voltando, enfim, ao tema que temos estado a falar, portanto, é fácil nós sermos dominados pelos bens materiais. Os bens materiais são essenciais, são necessários. Portanto, não são pecado em si mesmo, eles são necessários, não é? O dinheiro e os bens materiais que nós precisamos no dia a dia, portanto, são uma bênção muitas vezes. Deus abençoa-nos também com essas coisas. Agora, o nosso coração não deve estar nessas coisas. O nosso coração não deve estar aí. O nosso coração não deve estar nos bens materiais ou no dinheiro, ou seja, no que for, no materialismo. Nós sabemos que um dos males do mundo atualmente é o materialismo, não é? Portanto, acima de tudo, a nossa confiança deve estar em Deus e não nessas coisas. Porque Deus é tudo para nós. Deus é tudo para nós. E é isso que nós devemos compreender e aceitar, não é? Comungar com Ele todos os dias através do estudo da Sua palavra e da oração. Que Deus nos abençoe, que nos guarde e que nós tenhamos sempre este cordão umbilical ligado ao nosso Pai, porque precisamos muito, muito, muito desta união de Deus connosco, porque se deixarmos a mão de Deus, nós perdemos sempre. E agarrados à mão de Deus, nós, independentemente de não sabermos muitas das coisas do poder de Deus, nós sentimos no dia a dia a graça de Deus, os benefícios que Deus nos dá, e basta olharmos para a paz que nós muitas vezes temos dentro de nós e que às vezes não damos significado, e só isto é um tesouro inestimável. Só a paz que Deus nos dá perante a angústia, e temos isso nos Salmos, o socorro bem presente na angústia, só isto já é uma coisa boa demais, não é? Quanto mais termos o privilégio, como teve o povo de Israel, de ser sustentado, por exemplo, por maná que caía no deserto, sem eles sequer precisarem de cozinhar, sem eles precisarem de fazer nada. A água a brotar da rocha, no meio do deserto, coisas, quer dizer, Deus apoiou e teve o seu povo sempre em garantia,
em que os sapatos não se gastavam, as roupas não se Vemos lá gastavam, que contente e que não, 40 anos num deserto 40 sem passar a fome. roupa, os seus sapatos não se gastavam, Exatamente. que E, eles não e- tinham que e- ir comprar ou fazer, né? Portanto, exato. E milagre, milagre. Entre outros, não é? Exato, e tiveram a pouca ou nenhuma sensatez de honrar e bendizer o nome de Deus em todos os momentos. Tanto que nenhum conseguiu ultrapassar aqueles 40 anos para chegar à Terra Prometida. Portanto, acho que nós, perante esse exemplo, devíamos ser como Josué. E eu gostava de ser, inclusive, como Moisés. Não passou, mas se eu tivesse o privilégio de ser como Moisés, já me daria muito contente. É um privilégio bastante grande Exato. falar diretamente com Deus e viver uma experiência de conversa direta com Deus. Portanto, e que Moisés teve, e foi dos melhores privilégios que nós encontramos num ser humano, não é? Só ele e Adão. Claro, sem dúvida. Portanto, uma coisa, Sem dúvida. uma maravilha, não é? Claro. E, portanto, nós devíamos olhar para estas situações e termos a humildade de nos entregarmos completamente aos desígnios de Deus. E termos a esperança de que Deus vai sempre estar connosco, porque Ele ama-nos de tal maneira que nos prepara. Porque é um Deus que nos prepara e que nos orienta a essa preparação. Dá-nos um treino constante na nossa vida. Exatamente, é isso que ele quer fazer, treinar-nos, portanto, preparar-nos para, enfim, para o que está diante de nós, Exato. portanto, no futuro, portanto, e até para o presente também, portanto, ele guia-nos em todos os momentos da nossa vida e, portanto, relembrar mais uma vez aquele versículo que falámos há bocado, aquele salmo que referimos há pouco, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se lancem no meio dos mares. Portanto, é preciso realmente que Deus nos ajude a ter esta fé. E eu terminaria exatamente com este apelo, que Deus nos ajude a todos, a nós e àqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma, a manter esta confiança inabalável neste Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza em todas as situações, no presente e no futuro. Que Deus nos abençoe a todos. Ao Jorge, quero-me despedir de ti, um grande abraço. Portanto, foi um privilégio estar aqui contigo. Portanto, um grande abraço, que Deus te abençoe. E uma boa semana, e que nós possamos encontrar na lição agora no sábado e debater este assunto, mais uma vez com os nossos irmãos, que é sempre bom nós explorarmos o conhecimento da palavra de Deus. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Ok, um grande abraço então. Uma boa Tá? semana para todos. Que Deus abençoe todos aqueles também que vão estar connosco a ouvir esta lição.